Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. E nós estamos trabalhando a série Ladrões de Identidade. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao que foi falado ontem a respeito do perdão aos homens da minha vida. Olha, eu recebi assim alguns comentários, algumas dicas, desse esclarecimento melhor a respeito do que foi falado ontem. E me falaram assim, pastora, como que eu faço para perdoar? Tá certo que Tamar chegou no lugar do perdão, bacana, mas é muito difícil chegar nesse lugar. Então nós vamos para a palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 38, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Gente, o caminho do perdão não é um caminho fácil, não é um caminho de uma hora para outra, dependendo do que realmente aconteceu. É um caminho que precisa ser percorrido com consciência, com entendimento e, sobretudo, com estratégias em oração e com aquilo que fala na palavra de Deus. Eu, por exemplo, vou falar de mim, Eu vou falar igual o Paulo, Eu vos entreguei aquilo que eu também recebi. Meu entendimento a respeito disso aqui, quando fala que se a pessoa ferir no rosto, oferece o outro. Se a pessoa te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Orem por aqueles que vos perseguem. A palavra de Deus já está nos dando essas estratégias de como chegar nesse lugar de perdão. Por exemplo, uma das armas que nós podemos utilizar para enfrentarmos esses lugares de ofensa é a oração. Não existe arma melhor do que a oração. E a oração pelos nossos inimigos não é aquelas orações que muitas vezes pessoas fazem. Deus quebra a perna dele, Deus trata com ele, Deus mostra para ele que ele está errado, mostra para ele vir até mim e me pedir perdão. Não é essa oração. É uma oração de abençoar. É uma oração de liberar palavras positivas para essas pessoas, de liberar bênçãos, de liberar o perdão em oração. Então a primeira coisa que eu te falo, minha irmã, se você precisa perdoar alguém, comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa com amor, orar por ela desejando coisas boas, liberando palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa, sabe? Pedindo ao Senhor que restaure a vida dela, que restaure os sonhos dela, que restaure a família. Então a mesma oração que você oraria por você e pela sua família, por pessoas que você gosta, que você ore pelos perseguidores, os abençoando e jamais os amaldiçoando. Então a primeira coisa que eu digo é a oração. Segunda coisa que nos coloca nesse caminho de perdão é nós conseguirmos fazer coisas boas, devolver o mal que nos foi dado, devolver com bem, abençoar essas pessoas. Então, isso é uma coisa que nos quebra totalmente, que quebra todas as fortalezas do nosso interior, que nos impede de perdoar. Fazer o bem para quem nos faz mal é algo destravador e que nos faz liberar facilmente esse caminho de perdão. Então, não precisa ser coisa grande demais, não. A gente precisa entrar nesse lugar de servir as pessoas que nos ofendem. Então, Deus vai colocar assim essas oportunidades de servir, aquelas oportunidades que a gente pensa assim,
Eu vou me abnegar de ajudar essa pessoa porque ela foi má comigo. Você não deve pensar assim. Você tem que ser prestativa. Você tem que ser a primeira a querer ajudar essa pessoa no momento em que ela precisa. Porque a Bíblia fala, se o inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Se tiver fome, dá a ele de comer. Ou seja, para o inimigo nós temos que ser o quê? Garçom. É igual fala no Salmo 23, né? Davi dizendo, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Ou seja, o nosso cálice só irá transbordar quando nós nos dispusermos a beneficiar os nossos inimigos, os servindo. Assim como Davi, ele pediu para Deus fazer uma mesa na presença dos inimigos. Essa mesa era para quê? Para ele servir esses inimigos, porque ele sabia que a partir do momento que ele servisse a quem perseguia ele iria o quê? Ser abençoado, o cálice dele iria transbordar. Então, primeira coisa, oração. Segunda coisa, servir e abençoar as pessoas que nos perseguem. Sabe, você está no seu serviço, minha irmã, tem alguém que fala mal de você, que te persegue. Você já experimentou comprar um vasinho de flor e levar para essa pessoa? Comprar um mimo para ela e falar assim, olha, eu lembrei de você. Aí você pensa assim, nossa, pastor, isso é difícil demais. Mas é isso que o Senhor Jesus quer de você, porque no momento que você faz o bem, você quebra o mal e aquela resistência cai por terra e você passa a conviver melhor com as pessoas. E assim, agradando o Pai que está nos céus, que viu que nós temos condição de fazer isso, senão ele não escreveria na palavra dele. Então, fica aí essas dicas, é oração, é servir, é abençoar e também se colocar no lugar da pessoa. Tudo tem um motivo das pessoas serem da maneira como elas são. Então, se nós nos colocarmos no lugar da pessoa, nós vamos enxergar o quão difícil é para ela lidar com algumas coisas. Igual a situação de abuso, né? Ah, eu fui abusada, como é que eu vou perdoar? Gente, só abusa de uma pessoa quem um dia foi abusado também e não conseguiu alcançar esse lugar do perdão e da restauração. E isso, esse lugar de perdão e de restauração, pode vir através da sua vida. Oi, meu filho, João Daniel que apareceu hoje, ó. Pra quem não conhece, esse é o meu príncipe. Então, gente, vamos buscar esse lugar de entendimento, esse lugar do perdão. Então, vamos começar a orar por essas pessoas, determinando bênçãos sobre a vida delas, vamos servir essas pessoas e vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Bom, acredito que eu consegui ajudar um pouco vocês que estavam me perguntando a respeito de como que chega nesse lugar de perdão. E vamos tentar aplicando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, né? Sobre as nossas atitudes, para que nós possamos ser pessoas felizes, bem-aventuradas e alcançarmos o propósito de Deus. Então, o ladrão de identidade de hoje é aquele que tenta nos fazer não perdoar. A falta de perdão é algo que bloqueia os nossos caminhos. E aplicando a palavra de Deus, nós vamos chegar nesse lugar de entendimento e de perdão, em nome de Jesus. Então, olha, quero falar para todas que estão vindo aí para o congresso, nós temos muitas novidades. O congresso está assim, numa dimensão que nós nem imaginaríamos que estivesse, mas o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Então, esteja orando pelo congresso, quem for vir, vem com o coração bem aberto, e eu te espero amanhã para mais um devocional. Que Deus te abençoe muito. Mandar um tchauzinho para as mulheres, fala assim, manda beijo. Que Deus te abençoe!